Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos libertou. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor. Em 1 Timóteo. Primeira carta. Primeira Timóteo 4. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Amém? Podemos sentar, por favor? Glória a Deus. Como é bom viver a vida em Jesus, termos esta liberdade e podermos nele verdadeiramente sermos livres. Então, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre isso aí. Superstição. Eu estudando, eu achei esta foto, eu achei muito propícia. Só que eu achei no feminino, mas vamos colocar no masculino, certo? Supersticioso, não. Essas coisas dão azar. Quantos de nós podemos dizer superstição? Eu conheço essas coisas sobre superstição, eu não sou supersticioso. Mas quando a gente diz isso aí vai dar azar, eu já sou supersticioso. Ou a gente diz assim, mas essas coisas sempre me dão sorte quando eu vou fazer essas coisas. Eu sinto algo, então me dá sorte. Então eu sou supersticioso. Nós podemos nos nominar e entender, não sou supersticioso. Para mim não tem problema passar um gato preto na minha frente. Tá embaixo da escada, vou para a cantina embaixo da escada, não tem problema eu estar ali, a comida não vai me fazer mal. Não acredito nessas coisas. Mas às vezes nós estamos assim, pensando, sempre quando eu recebo a visita dessa pessoa, sempre acontece alguma coisa errada aqui em casa. Já sou supersticioso. Essas coisas estão erradas aqui porque o meu líder não veio me visitar. Quando o meu líder botar o pé aqui na porta, eu virei trombeta. Superstição. Superstição é tudo que eu coloco força. Tudo que eu coloco ali, poder naquilo ali, eu acabo trazendo uma superstição para aquilo ali. Uma superestima. Uma super força. E aí se coloca ali. E o ser humano sempre cultivou fascínios por coisas, né? É natural do ser humano ter fascínios pelas coisas. É natural do ser humano também buscar algo, né, para a sua vida espiritual, mesmo que não tenha, mesmo que não seja e não conheça a verdade em Jesus, muitos têm isso.
Quantas vezes a gente já ouviu, ai, como eu gosto de conversar contigo, tu é uma iluminada. O ser humano, ele está sempre procurando algo, ele está sempre em busca de algo para a sua vida espiritual, ou para querer para o seu bem, se sabe, né? É bom no final do ano usar branco, né? Que traz um fluido claro para o ano todo. Você que usa branco no Réveillon, não te preocupa, a gente sabe que você é crente. Pode continuar usando branco, não é problema o branco. Não é problema o branco. E o ser humano também procura, pelas suas superstições, justificar as coisas. Justificar as coisas. Então, o ser humano, consciente ou inconsciente, ele sempre deseja um relacionamento em uma outra dimensão. Uma outra dimensão. Eu conversava esses tempos aqui, uma convidada que a gente, ela vem e ela chega e disse assim, tem problema eu vir nos cultos? Eu disse, não tem problema vir nos cultos, pode vir nos cultos. Aí ela disse, tu sabe, né, que eu sou muito simpatizante aqui de vocês. É o vocabulário, né? Eu sou muito simpatizante aqui de vocês. Eu disse, ai, que legal, mas eu quero dizer que tu já é nossa, tá? A gente gosta de ti, pode vir, pode ficar. E ela não é evangélica. Mas ela procura preencher algo que lá na religião dela não consegue. E ela por si também entende que ela precisa de uma religião. Quantas vezes a gente já ouviu, ai, as pessoas precisam de uma religião, elas precisam de algo muito maior na dimensão. Mas na realidade esta coisa não está buscando em fé, gente. Isso é superstição. Isto é superstição. Quando nos tornamos de Jesus, quando nós vivemos agora uma nova vida em Jesus, realmente nós somos livres. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Pela liberdade que Cristo nos libertou. Mas Gálatas fala esse versículo que diz assim, para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso, não voltem às práticas de escravidão. Somos livres, estamos libertos, o poder na cruz do Calvário consumou todas as coisas. E é por causa disso que nós podemos ser livres. E é por causa disso, gente, que nós precisamos abrir os nossos olhos, o entendimento, e quão maravilhoso é esse período que estamos passando aqui nesse final de semana, que muitas coisas vai se descortinar na nossa frente, tanto para a nossa vida espiritual, quanto para aquelas ovelhas que nós vamos estar repartindo, para aquelas vidas que o Senhor tem chamado para estar conosco. É com elas que também nós vamos exercitar e colocar em prática o que nós estamos aprendendo. E poder ajudar. A Bíblia fala que o Senhor, Ele mesmo nos aperfeiçoa. Então, enquanto lá em Pedro ele fala que o Senhor, Ele aperfeiçoa, Ele fundamenta, Ele fortifica e Ele fortalece, quando fala em aperfeiçoamento, se fala na conjugação de processo. De processo. E este processo se culminará e se dará quando no livro de Coríntios, no capítulo 3, verso 10, fala que quando aquele que é perfeito se manifesta, as coisas
imperfeitas vão sair. E ele se refere a quando nós tivermos nem mais o nosso corpo, quando nós nem tivermos mais na nossa carne, e estivermos num corpo glorificado em Jesus. Sim, aí sim. A Bíblia fala de vencedor, aquele que chega lá. A Bíblia fala de perfeito, aquele que chega lá. Mas quando nós estivermos aqui, Jesus nos orientou que no mundo tereis aflição. E essas aflições são a luta que nós vivemos aqui. E estas lutas, se nós não entendermos o nome, se nós não tivermos o discernimento do que está acontecendo, nós sim podemos colocar muito peso, agarrar muitas coisas que não é para nós. Você pagaria uma conta de luz, já foi paga? Não. Você pagaria uma conta, já pagou, você pagaria de... Não, eu não preciso voltar àquilo que já fui liberta. Mas eu também não posso viver uma vida alienada e dizer, sou intocável, ninguém me toca e não tenho nada, sou perfeito e pronto. Sou super poderosa. Eu sou dependente. Para andar numa vida de libertação, eu preciso ser dependente do libertador. E às vezes a superstição, ela se mistura no entendimento de fé. Não, eu não tenho superstição, eu tenho fé. Vai dar tudo certo. Tenho sorte, a Bíblia fala de sorte. Então eu posso, se a Bíblia fala de sorte, então eu posso jogar na Mega Sena, fala de sorte. Mas também a Bíblia fala de Oxalá, que não quer dizer uma entidade do candomblé. Só quer dizer de uma conjugação, de uma parte de palavra. Não é sorte de lançar sorte, de viver na sorte. Vou ver meu horóscopo, vou ver minha sorte para hoje, sou cristã, vou tirar o maná. Não se refere a isso. Vou ver o que Deus vai falar comigo, né? E vou tirar o maná. Você pegue o maná é bom. Eu tenho maná em casa também. Né? Mas pega o maná e vivem como uma superstição, como uma reflexão. Vou ver a reflexão do dia hoje. Né? E o interessante é que esses manás só tem coisa boa, né? Vou ver que Jesus vai falar comigo. Não está lá, Judas se enforcou. Não? Tem coisas lá. Não tem o maná lá. Né? Eu vou ver. Não está lá no maná assim, eu vou pegar, vou fazer uma declaração de amor. Aí está lá o livro de Cantares. Amada minha, você é como as éguas de Faraó. Não está. Não está também lá no Salmo e diz assim, pegue o seu filho. Está no Salmo isso. Tem um Salmo que diz assim, pegue o seu filho e o esmague numa pedra. Aí, filhos, hein? Está lá. Está lá no Salmo. E pega o seu filho e esmague numa pedra. Se formos pegar literalmente isso, gente, os filhos vão sair correndo tudo agora daqui, né? Vão levantar e vão sair. Então nós precisamos, gente, terem um entendimento. E às vezes, por falta disso, de um esclarecimento, nós abraçamos coisas que nos levam a uma prática que já fomos libertos disso. Não torneis a fazer igual, vocês já estão libertos, não tornem a fazer de novo. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu. E superstição é a nossa crença em algo, né? Então ela não é uma fé. Ela não é dizer eu tenho fé. Eu tenho... Estou aqui num pensamento positivo. Estou aqui, né? Vamos, que emane energia para nós. Que emane uma energia para nós. Então, não existe
né? Não existe uma maldição, uma bênção em estar nas superstições, essas sendo positivas, porque vocês podem pensar que toda superstição ela é para ser positivo, para evitar algo, não é verdade? Não, o gato preto, não posso passar, gato preto não pode passar na minha frente, vão bater na madeira, né? Vão pegar trevo, vão pegar ferradura. Vão pegar ferradura. Diz a piada que se ferradura fosse bom, cavalo não carregava peso, né? Então, essas crenças em ter uma ferradura, vamos botar uma ferradura. Quando o nenê nasce, se o nenê é bonito, faz não sei o que lá, que para não ficarem com o olho gordo em cima do nenê, porque o nenê é muito lindo. Quantas mães dizem, não, aquela visita lá não, hoje não, porque senão vai dar cólica no meu nenê. São superstições. Às vezes as pessoas falam assim, sonhei com água suja. Então, gente, isso dá tanto. Sonhei com água suja. E sabe aquele fulano? Foi ele que liberou a torneira da água suja. O sonho confirmou o que eu estou pensando dele. Verdade? Isso acontece. Muitos confundem isso, gente. E é uma falsa fé. É uma falsa inspiração. É uma falsa busca. Porque eu não preciso dessas coisas. Essas coisas não existe força. Porque agora eu entendo que a maior força é Jesus. E eu fui liberta, eu nasci agora em Jesus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A libertação é dada por Deus e traz a independência desta cultura. Nós precisamos sermos independentes destes conceitos, destas ideias, independentes e dependentes do libertador que é o Senhor. Horóscopo, né, como eu já falei, pé de coelho. Quantos chaveiros se vê com pé de coelho? São superstições. Às vezes a gente já aconteceu várias vezes. Alguém está conversando, aí de repente cai uma coisa. Viu? Confirmou, não é mentira. Já tive em casas ministrando que eu estava falando e de repente a água, sabe quando tem aquele vácuo dentro da torneira e sai a água, do nada sai sozinha, sempre. E eu estou falando, tudo de repente dá aquele silêncio, a água faz, tu viu? Cheguei a me arrepiar agora. São superstição. São superstições, porque não tem. Se eu estou sendo tocada, é porque a palavra tem poder e está entrando na minha vida. Aí sim eu tenho que me entregar. Aí sim eu tenho que realmente entender e me lançar nela. Porque a palavra nunca vai passar. A palavra de Deus, ela nunca vai passar. Nós temos que meditar na palavra de Deus, pois ela está acima de todo tipo de superstição. Somente a palavra de Deus trará alento no coração, transformação, porque ela tem poder para separar juntas e medulas. Ela tem poder para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É o poder da palavra de Deus. E eu preciso manter
ter uma vida de contato com a palavra de Deus. Há também uma superstição, né? Às vezes, na Páscoa, né? Que não pode comer frango porque cisca para trás, né? Porco, aí tem que comer peixe. Gente, não é errado comer peixe. Eu como peixe na Páscoa, está mais barato, né? É bom comer peixe, comam peixe, façam bastante peixe, convida a gente vai comer peixe, né? Mas, lá na minha mãe, né? Minha mãe faz um peixe espetacular. A gente come peixe lá na minha mãe. Mas os netos e o outro genro não come peixe. E ela faz o quê? Frango. E na Bíblia, o que a Bíblia diz que nós temos que comer na Páscoa? Cordeiro, carne. Carne. E aí tem gente que diz, Deus o livre. Aí depois, né, a gente vai crescendo, vai aprendendo que diz que tem o dia do aleluia, né? Que eu soube disso. Que é o dia do aleluia. Gente, graças a Deus que meus pais eram crentes. Porque me conta que o dia da aleluia, né, é pegar um sarrafo e passar na filharada toda. Vocês viram? Vocês não tiveram o dia da aleluia, meu senhor. Aleluia. Letícia, aleluia. Né? Eu não entendo isso, né? Eles iam pegar um sarrafo e passavam em todo mundo lá. Superstição, e aí todo mundo ficava quietinho, né? Tava tudo quietinho. Outra superstição, gente, outra superstição, isso aqui a gente já falou aqui também, aqui na igreja. Aí é ano novo, a gente sabe que é ano novo, a gente sabe que é feriado, que às vezes fica um feriado grande, né? E às vezes as pessoas vão para a praia. Elas vão para a praia na virada. Vão para a praia na virada. Não tem problema ir para a praia. Eu não acho que tenha problema ir para a praia. A questão é o que eu desejar ir na virada, ir para a beira do mar. Ai, mas está todo mundo indo. Mas eles estão lá para quê, meus senhores? Qual é a intenção e o clima de todo mundo lá? E a invocação de todo mundo lá é para quê? Aí vão lá, molham os pés, né? E se duvidar, se tem amigo, todo mundo, vamos brincar. 1, 2, 3 e 7 ondinhas estão pulando. Né? Superstição. Bater 3 vezes na madeira. Simpatia amorosa. Jogo do bicho. Coroa de flores para o morto não voltar. É, gente. Né? Para que o espírito ruim não volte. Deixa eu me despedir em paz desse inimigo. Vá que ele queira, né, se vingar depois. Né? Isso existe. A gente ri, a gente acha engraçado. E é engraçado. Mas muitas coisas lá atrás, gente, não essas que eu falei. Mas muitas coisas lá atrás, nós também agíamos assim. Você quer ver, quando eu estava lendo, eu lembrei que uma vez eu estava na casa de uns amigos do meu pai. E aí, de repente, veio a dona da casa e pegou os sapatos e desvirou aqueles que tinham virado para cima. E ela disse assim, não, deixa eu desvirar isso aqui, que isso dá azar porque morre alguém que a gente ama. Aquilo eu gravei, eu era criança. Toda vez que eu via sapato virado, eu desvirava, porque eu dizia, eu não quero que o pai e minha mãe morram. Cada um de nós achou que alguma coisa ia nos trazer sorte, cada um de nós achou que alguma coisa ia nos trazer azar. Em algum momento, em algum estágio da nossa vida. Achamos isso. E a gente acaba, queridos,
neste exato momento em que nós botamos força numa coisa, nós eliminamos a força que está em Jesus. No exato momento que estamos praticando isso. Não é que estamos agora nos declarando que não somos mais de Jesus, mas naquele momento em que eu declarei, houve sim uma fenda ali. Houve sim um ponto, uma marca, que eu desviei a minha fé. Naquele instante ali, eu desviei a minha fé. Quando aqui apóstolo Paulo escreve a Timóteo, quando ele traz aqui que nós lemos alguns conselhos e fala sobre fábulas. Fala sobre fábulas. E no versículo 7, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Ele não estava dizendo que toda vovó é caduca, não fale com vovó. Ele não estava dizendo isso. Ele se referia aqui, ele exortava ao povo que eles mantinham ensinamentos antigos dentro deles. E eles, isso aí caducou, gente. Isso aí caducou. Vocês precisam rejeitar estas fábulas profanas. Vocês precisam rejeitar estes conceitos que eles caducaram, não estão mais, não são a verdade. A verdade é que nós temos que estar e somos é de Jesus. E ele fala o seguinte, exercita. Em outras traduções ele diz treina. E eu achei aqui maravilhoso esta passagem aqui. Ele diz, exercita, treina pessoalmente. E aqui, o conselho era para um líder, crente chamado Timóteo. Treina, exercita pessoalmente a piedade. Ou em outras traduções, exercita, treina cada vez mais a tua vida de consagração e santificação na fonte certa que é Jesus. As outras coisas são caduquice. Ah, mas no meu tempo, mas lá naquele momento, antes eu aprendi que homem era de um lado, mulher era do outro. Antes eu aprendi que não podia agora alguém tocar bateria. Antes eu aprendi, eu vi uma vez um homem se endemoniar porque comeu chiclé na igreja. O lance de comer chiclé, sabe qual é o problema do comer chiclé? Além das cáries, é claro, é tirar a tua atenção. É isso que acontece se você comer chiclé na igreja. É só isso. Só vai tirar a tua atenção. Tudo que você fizer no teu corpo, até se você pegar uma caneta e ficar assim, ó, tira todo o teu raciocínio, tua linha de pensamento, porque tu tens um barulho e tem um exercício no teu corpo. Por isso a questão do chiclé, não porque chamou, invocou um demônio. E aqui o apóstolo Paulo estava assim abordado de tantas outras doutrinas e tantas outras ideias dos judeus aqui sobre este povo. E o conselho é treina pessoalmente a tua consagração, centraliza no que realmente importa e é vital para a tua vida. Tua vida aos pés de Jesus. Dentro desta fonte não há outra força maior. Em 2 Timóteo capítulo 4, mas antes de lermos 2 Timóteo capítulo 4, dentro dessas fábulas, gente,
dentro dessas fábulas existem algumas superstições evangélicas. Existem algumas superstições, olhem para mim, depois eu digo o capítulo, depois nós vamos para o outro tópico do 2 Timóteo. Existem algumas fábulas, existem algumas superstições, melhor dizendo, algumas superstições evangélicas, cristãs. Diz, eu sou uma pessoa muito espiritual. Aí está lá com o Salmo 91 aberto, na porta da entrada da casa. Certo? Então, tem que ter uma Bíblia aberta. Tem pessoas que não é no Salmo 91, mas tu olha, a Bíblia está aberta. Ela quer que a Bíblia esteja aberta. Então, a ideia é que se a Bíblia estiver aberta, é a palavra de Deus que está ali, naquele momento. Eu amo a palavra. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu risquei, a minha Bíblia, ela é toda assim, ó, colorida assim, dentro, por fora, no meio, até aqui, ó. Né? E a primeira vez que eu risquei a Bíblia, me disseram que eu não temia a palavra de Deus. Porque eu risquei a caneta. Então são fábulas, são crenças, são superstições evangélicas. Que nós vai passando. Outra coisa que nós usamos também às vezes, mas usamos pelo sentido certo, mas às vezes se usa pelo sentido errado. Está amarrado. Como é fácil dizer isso, né? Está amarrado. Os cachorros estão latindo, Senhor, está amarrado os cachorros. Né? Está amarrado aqui, está amarrado lá. Eu gosto de muito, vocês já me ouviram falar muito de desatar, mas o desatar que eu vejo para mim é o fluir, o liberar. E aí a gente diz, amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. E falamos, saem supersticiosamente, né? A caixinha da promessa, que já falei, né? Que nós usamos, tirar um versículo, abrir a Bíblia, fechar os olhos, ver que Deus vai falar comigo, né? Parece que, gente, eu amo ter bastante Bíblia em casa. Vejam bem. Eu amo ter bastante Bíblia. E agora já ganhei uma nova. Ganhei como é que é? Da conselheira, gente. Eu ganhei. Né? Eu amo ter Bíblia. Várias Bíblias em casa. Porque a gente estuda, a gente lê as várias traduções, referências, para cada vez mais, né, trazer ensinamento. Mas tem gente, tem Bíblia? Tem. Eu quero uma Bíblia no quarto, eu quero uma Bíblia na cozinha, eu quero uma Bíblia, porque eu quero a palavra em toda a minha casa. Não é o livro, gente, quadradinho. E aí usam isso aqui como uma superstição, como um amuleto. Eu estava com a Bíblia da Bruna ali no colo, lendo umas referências, né? E ela me cutucava. Está amassando, está amassando. E eu olhei, é libertação, isso aqui é amuleto. Não, é libertação. Está amassando, segura assim, está amassando ali. E ela olhava, não, isso é amuleto. E uns usam como um amuleto. Como um amuleto. Eu não saio de casa sem a Bíblia comigo. Mas nem lê. Nem lê, carrega como um amuleto. A palavra de Deus anda comigo. Ai, irmão, que bom, tu sabe? Não, anda aqui. Comigo. Eu amo tanto, eu leio tanto, eu amo a palavra de Deus. Pode ver, abre lá o porta-mala do meu carro, abre lá a porta do meu carro, se não tem a Bíblia lá. Eu tenho a palavra de Deus comigo. A arma do cristão, né? A arma do cristão, né? A gente sabe que já salvou alguns, né? Deram um tiro, bateu na Bíblia, né? Não entrou, né? Ou arma, né? De repente, em pé da orelha, assim, sair correndo.
né? Algumas coisas assim podemos usá-la como arma, né? Ou quanto maior, melhor, né? Então, são superstições que vai se caducando, e se vai, o perigo aí é mesclar e achar que isto é fé na palavra de Deus. Achar que vive e anda com a palavra de Deus. E às vezes se mistura isso, e na realidade, lá dentro está uma outra intenção, uma fábula, né? Vamos usar aqui que o apóstolo Paulo escreveu, uma fábula, algo que se caducou, né? Lembro que quando as Bíblias começaram a vir com capas de outra cor, gente? Viu como você é feliz no tempo que você viveu? Que vive agora? Quando trocaram as capas, não, porque capa, a Bíblia tem que ter a capa preta. Se fosse na minha época uma capa assim, discreta, como a minha, gente, né, Paulo? Coisa discretíssima, como a minha, meu Deus do céu, não tomava ceia até mudar a cor da capa. É verdade. E se carregava essa superstição. Gente, nós temos que olhar hoje, aproveitarmos este seminário e entrarmos nesta dimensão de entendimento sobre a nossa vida e sair declarando cada vez mais que nós somos livres, estamos no libertador e queremos e dependemos do libertador. E estas coisas não tem e não queremos mantê-la como força na nossa vida. Vamos então para 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas. E isto é algo, gente, que está aí. Está aí no tempo de hoje. No tempo de hoje, está assim. Olha, eu recebi desse amigo este enunciado, passe adiante para 4 amigos para que isso não ocorra contigo. E dá-lhe o WhatsApp. Superstição. Que não ocorra contigo. Eu estou livre disso. Passa para todo mundo. Passo adiante. Eles que se virem. Que eu não quero que aconteça essas coisas comigo. E aqui, o apóstolo Paulo estava falando ao seu discípulo Timóteo que existem muitas pessoas que elas têm uma fascinação incansável por qualquer coisa do que o desejo de conhecer a sã doutrina e abrir o seu coração para a verdade bíblica. Porque para alguns é muito mais fácil. Traga o seu batom ungido, que a seu lábio só vai falar coisa doce. Aí vai a campanha do batom ungido. Né? E as mulheres e o marido vai nessa campanha, a mulher vai nessa campanha.
É fácil. São fascínios, coisas incansáveis que as pessoas estão se apegando. Venha, e vocês verá isso, verá aquilo. Mas não, se fizermos uma campanha, para a nossa igreja ela vem, porque é uma igreja madura. Mas se é para algumas igrejas assim, 7 campanhas, para você vencer a carne. Ou 7 campanhas para você ser liberto para perdoar o teu inimigo. Venha, vamos fazer 7 campanhas para você dar a segunda face. Venha, vamos fazer 7 campanhas para você ser um homem super, uma mulher super rica. Enche de gente. E o apóstolo Paulo aqui não era diferente com eles, que estavam dizendo aqui que vai chegar um ponto. E antes do versículo 3, o versículo 2, o recado que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo diz, prega a palavra, insta, seja fora de tempo em tempo, prega a palavra, porque muitos irão se desviar da sã doutrina, irão ficar nas fábulas, irão ficar no fascínio, não, vão ter coceira no ouvido. O que é coceira no ouvido? Coceira no ouvido quando você coça, você não ouve direito. Bota aí, faz de conta que está coçando teu ouvido. Já não para um pouquinho? Não, coceira nos ouvidos, se recusarão dar ouvidos à verdade e entregarão-se às fábulas. Entregarão-se a coisas que vai desviar da fonte do libertador. Vai trazer engano. Vai trazer distanciamento da verdade. E por isso que às vezes tem cristãos que eles murmuram com facilidade. Porque eles estão às vezes vivendo uma fábula da realidade e da verdade da palavra. Porque no versículo seguinte, conta que o apóstolo Paulo diz para ele que, olha, de novo o conselho direto para a vida do líder Timóteo, diz, e tu fica sóbrio, e tu fica firme, dentro das aflições. E quais as aflições que estavam acontecendo sobre Timóteo? Toda essa turma em cima de Timóteo se desviando, uns lá crendo nas fábulas, outros lá com superstição, outros lá crendo em doutrina, outro lá falando, rejeitando o que Timóteo estava falando. Porque estavam se desviando da verdade. As sutilezas. E colocamos nomes a isso. E colocamos sorte, azar. Não, isso é de Deus, eu senti. Né? Eu senti. Cuidem que às vezes aquilo que se está sentindo não é o que a palavra nos diz. Outra grande superstição, outro grande engano é assim, mas se eu sentir? Se eu sentir? Mas eu senti. Se não fosse de Deus, isso não estaria no meu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Usamos de superstição para muitas e muitas e muitas coisas. Superstição, olha, é só aquele médico que acerta comigo. Médico é bom, vão no médico, se cuidem. Mas nada pode desviar o poder maior do que é em Jesus. Nada. Quando eu coloco isso, eu tenho ali uma fenda, porque aí eu estou botando poder naquilo ali.
e não aonde que é para estar, no nosso libertador. E para nós terminar, 1 Timóteo 1,4. Foi o versículo inicial que lemos. Lemos o 7, vamos ler o 4. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé em Jesus. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé em Jesus. Vamos deixar, gente. Vamos deixar. Se quebrou o teu espelho, junta os cacos. Não vai ter 7 anos de azar. Se você tem um elefante, tire o pó dele. Ele não vai trazer nada se ficar de costa para a porta. Mas se você disser que aquele elefante, ele precisa ficar de costa para a porta, você acaba de consagrar um objeto dentro da tua casa. Se aquele espelho que foi quebrado, e você diz, agora eu vou ter 7 anos de azar, você acaba de consagrar um espelho muito maior do que a liberdade que Jesus nos deu. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro que o Senhor já nos deu nele todas as coisas, nos deu o seu poder. E é ele que nós devemos que nos segurar, gente. É ele que nós devemos nos segurar. É ele que nós devemos nos apegar. É ele que nesta tarde de seminário de libertação, nós vamos orar. E você vai declarar, Senhor, Tu és a minha maior herança. Tu és a minha única força. Se você algum dia consagrou algumas coisas que eu falei, ou outras que você foi ensinado desde lá de pequeno, fala hoje diante do Senhor. Coloca diante dele. Chega e diz, Jesus, eu me enganei tanto. Mas hoje como é bom te ter. Como é bom tu me trazer para este lugar. E saber que eu sou livre dessas coisas. E que o teu poder opera na minha vida. Nós temos a liberdade, mas nós não podemos nos afastar do libertador. Porque se nos afastarmos da liberdade, se nos afastarmos do libertador, somente alegre com esta liberdade de sermos livres, vamos voltar a outras práticas. Vamos voltar num dia lá e vamos, quando vê, sai alguma das superstições. Mas nesta tarde, nós, os servos do Senhor, os libertos, os livres, cada dia mais estamos nos aprofundando nesta liberdade. Cada dia mais estamos polindo esta liberdade. Cada dia mais. Não consagre nada. Porque o Senhor já levou tudo na cruz do Calvário. Não coloque nada como força para a tua vida. O Senhor já deu todo o poder. Tudo. É Ele. Para a liberdade que Cristo nos libertou. O Filho nos libertou. Verdadeiramente somos livres. E não vamos voltar. Não vamos ter. Quantas vezes, quantas maldições, quantas amarras, quantas coisas, quantos pais, às vezes,
numa felicidade, em algo muito feliz, pega, apresenta para a lua, bota um espelho no berço. Fazem tantas coisas. Mas vamos estar atentos, como o conselho de Paulo. Atentos. Porque nós não fizemos parte disso. E se um dia a nossa boca declarou, se um dia a nossa mente pensou, ou se algum dia a gente consagrou algo, por causa da nossa superstição, nesta tarde nós vamos liberar isso. Não tem parte conosco. Não tem parte conosco. Nós vamos declarar ao Senhor, é tudo teu. Não é pirâmide, não é sininho, não é nada. É tudo, tudo, tudo é tu, Senhor, na minha vida. Tu é a maior força. Vamos ficar de pé, por favor?